seja um trabalho de parto efetivo, rápido, 100% natural, me ajuda, Nossa Senhora, eu sempre ficava pedindo na minha cabeça. Hoje eu vou compartilhar com vocês o meu relato de parto, de um parto que eu tive, gente, que foi assim, no final do vídeo vocês vão saber como que foi. Mas já no início, se inscreve no canal, deixe seu comentário, compartilhe com uma amiga, uma grávida, que eu sei que as grávidas, eu quando estava grávida, amava maratonar vídeo relato de parto, vídeos de parto, amava esse mundo. Então compartilha com uma amiga que está grávida, que eu sei que ela vai gostar. Gente, eu tenho 2 filhos. Para quem não assistiu o meu último vídeo, eu fiz o meu relato de parto, que foi um parto induzido. Vou deixar linkado aí embaixo. Se você não assistiu, corre lá para assistir, que tá muito bom. A minha gravidez, até o 6º mês, foi assim, muito tranquila. Com 6 meses, eu fui fazer uma ultrassom. Nessa ultrassom, o médico disse que o meu útero estava muito fino. Eu não lembro qual foi a explicação dele agora, mas ele disse que estava muito fino e ele me pediu que eu fizesse repouso. E aí eu acatei, né? Aí fiquei em repouso. Eu lembro que a minha irmã vinha me ajudar aqui em casa, com a Ana Luz, com as coisas. Tudo bem. No final da minha gravidez, já indo ali para os 8 meses e quase 9 meses, eu peguei Covid. Então, olha só, comecei a sentir essas fisgadas na pelve e sentia muitas dores para andar. Parecia que ele estava realmente, gente, muito encaixado. E aí peguei o Covid, comecei a sentir muita falta de ar, não sentia muito o sabor dos alimentos, sentia assim um sono absurdo já no final da gravidez, muitos sintomas assim do Covid, dor no corpo, então eu fiquei assim acamada real. E quando eu fiz 35 semanas mais ou menos, eu comecei a sentir muitas contrações de treinamento. Muitas contrações de treinamento mesmo. Elas vinham em um ritmo, gente, que parecia trabalho de parto, mas não era trabalho de parto, porque a dor não era tão intensa quanto a dor do trabalho de parto. E aí eu rezava muito para Nossa Senhora do Bom Parto, porque como eu era muito traumatizada com o parto da minha primeira filha, quem não assistiu o vídeo, vai lá assistir que tá muito bom. Eu era muito traumatizada com o parto da minha primeira filha, e então eu ficava muito apreensiva de que o parto dele pudesse ser igual da Ana Luz, precisasse ser induzido ou com muitas intervenções médicas, né? E eu ficava com muito medo. Eu rezava muito para Nossa Senhora do Bom Parto. Eu sou católica, então Nossa Senhora do Bom Parto, assim, gente, tem uma história comigo que eu vou trazer um vídeo falando para vocês. Mas aí eu rezava muito Nossa Senhora do Bom Parto. Eu queria muito, mãezinha, que a minha bolsa estourasse, que meu trabalho de parto fosse 100% natural, que não tivesse muitas intervenções. Então eu rezava muito nesse sentido para Nossa Senhora do Bom Parto. Fiz novena Nossa Senhora do Bom Parto. E aí com 35 semanas começaram as minhas contrações de treinamento. Eu sempre sentia, assim, durante a gravidez, contrações de treinamento ali. Depois das 25 semanas eu sentia sempre, mas com 35 semanas o negócio pegou. Eu comecei a sentir frequentemente e eu sabia que não era trabalho de parto. Eu falava sempre, Nossa Senhora, eu quero que a minha bolsa estoure. Então, como a minha bolsa não tinha estourado, eu ficava na minha cabeça, não é trabalho de parto, porque Nossa Senhora vai me ajudar e vai fazer minha bolsa estourar. Eu estava com 35 semanas e alguns dias e eu tava deitada na cama com a Ana Luz, tirando um cochilo. E aí quando eu me mexia assim, que eu gostava de dormir de lado, um desses dias eu fui me mexer e senti assim como se fosse um estalado, ploc. Mas assim, eu não ouvi esse estalado, eu só senti lá embaixo. E eu falei, nossa, que coisa estranha, parecia que eu tinha soltado um pum. Mas não era pelo local que a gente solta o pum, né? Vocês me entendem. No banheiro. Eu fui no banheiro, começou, gente, a sair muita água. E assim, não era xixi. Eu fiz o xixi. Depois que eu terminei de fazer o xixi, continuou saindo muito. Nossa, que coisa estranha. Meu Deus, será que a minha bolsa estourou? Aí eu já comecei a ficar muito ansiosa, né? Vesti minha calcinha, né? Porque eu fui pro quarto, a água continuou jorrando muito. Aí eu coloquei um absorvente, que eu já tava com umas coisas prontas, né? Coloquei um absorvente.
Eu não lembro se a minha irmã estava em casa, mas eu acho que era minha irmã. E eu falei, olha, eu acho que minha bolsa estourou, tá saindo muita água. Aí a gente ia vir aqui na minha sogra, que eu morava em frente à minha sogra, pra falar pra ela, né, que minha bolsa tinha estourado e tudo mais. Aí que eu vinha, que eu atravessava a rua, o meu absorvente encheu só desse tempo que eu troquei o absorvente lá em casa e atravessei a rua. Eu falei, nossa, é realmente minha bolsa, porque eu não ia fazer xixi desse tanto pra encher esse absorvente, porque era aquele absorvente de pós-parto. E aí começou a escorrer na minha perna. Aí minha irmã, mano, realmente sua bolsa estourou, e agora? Aí nessa segunda gravidez, eu estudei muito sobre parto. Não lembro se já tinha me formado como doula, mas eu já tinha começado os meus estudos para me tornar doula. Eu fiquei muito tranquila, e aí na minha cabeça, muito obrigada, Nossa Senhora do Bom Parto. E eu só sabia agradecer a Nossa Senhora, muito obrigada, Nossa Senhora do Bom Parto, que eu já esteja dilatando. E na minha cabeça eu não falava, né, as pessoas. E aí fui pra casa, fui organizar minhas coisas, porque, gente, tava perdendo muito, mas muito líquido. E aí eu acho que eu ainda esperei o meu marido chegar do trabalho pra poder chamar um carro e levar a gente pro hospital. E nisso quem foi a minha irmã pro hospital também. E aí no carro eu não tava sentindo contrações nem nada disso. Só que quando eu comecei a me arrumar, começou as contrações, de fato. Só que as contrações estavam um pouco diferentes das quais eu me lembrava, né? Vinha muito, não vinha a dor em si, mas vinha muita pressão na minha lombar. Eu falei, nossa, que estranho, né? Mas tô sentindo assim já algumas coisas. E aí, como a gente mora muito longe do hospital municipal, na minha cidade não tem hospital. Como eu moro muito longe, então eu resolvi já ir pro hospital direto. Mas o meu líquido tava clarinho, não veio com sangue. As contrações, como eu falei, tava vindo só uma pressão muito forte na minha coluna. Não tava sentindo muitas dores em si. Tava bem tranquila em relação a esses sinais. Mas resolvemos ir pro hospital porque, como aqui é longe, né, tem questão de trânsito, às vezes acontecem várias coisas. E aí eu preferi ir ver o desenrolar lá no hospital. Mas assim, já estava muito tranquila, porque o meu primeiro desejo já tinha sido atendido, minha bolsa tinha estourado. Quando chegamos lá, fomos fazer a triagem, né, tudo mais, eu estava com de 3 para 4 centímetros por aí. E eles só internam com 5 centímetros, né, que seria o trabalho de parto ativo. E eu não estava com o trabalho de parto ativo ainda, por mais que a minha bolsa tivesse estourado, né? Mas como eu morava longe, eles resolveram me internar logo. E aí eles me internaram e as dores vinham assim muito, muito tranquilas. Mas eu já estava super feliz. Fiquei lá no quarto um tempo, aí eles colocaram acesso, né? Não me lembro qual era a medicação que eles colocaram, mas eu acho que era já antibiótico, né? Porque quando a bolsa estoura, há muita propensão de entrar ali uma bactéria e ter uma infecção, enfim. As minhas dores não aumentavam, ficava só aquela pressão. E eu falava, meu Deus, Nossa Senhora do Bom Parto, fazer com que as minhas contrações venham, que seja um trabalho de parto efetivo, rápido, 100% natural, me ajuda, Nossa Senhora. Eu sempre ficava pedindo na minha cabeça. E as minhas dores não aumentavam. E aí eu fiquei lá na maca, dormi, e a minha irmã notando aquilo que eu não tava com dor alguma. E aí fui chamada, né, para ser avaliada novamente, ainda estava com os mesmos centímetros. Aí a médica já falou, a gente vai começar uma indução, porque o seu trabalho de parto não está evoluindo naturalmente. E como já se passaram algumas horas da sua bolsa ter estourado, a gente precisa que esse trabalho de parto evolua para que você não tenha nenhuma infecção e fique tudo bem com o seu bebê. Gente, eu já comecei a chorar muito ali na frente da médica, a médica falando pra mim, eu já comecei a chorar, porque eu já sabia que ela ia me falar aquilo. Isso era umas 10 e pouco da noite. Eu falei assim, meu Deus, não, mintos, isso era umas... Já estava quase na troca do turno. E a minha irmã estava lá comigo e minha mãe estava chegando para trocar, para ficar no lugar da minha irmã. Isso eu chorei muito. Chorei muito na frente da médica. Eu falei, não quero que seja parto induzido, eu tenho trauma. Aconteceu comigo várias coisas, eu contei pra médica que aconteceu comigo. Meu filho tá aqui, então se vocês ouvirem alguns barulhinhos é ele, tá?
Contei pra médica o que aconteceu, sobre as violências que eu passei e tudo mais. E que eu tava com muito medo, e eu falei pra ela, se até meia-noite as dores não aumentaram, o trabalho de parto não iniciar de fato, a gente começa a indução. Mas, por favor, você espera comigo até meia-noite. Aí a médica me olhou, eu acho que ela viu que eu tava chorando muito, tava realmente desesperada, gente, porque me bateu um desespero assim tão grande, porque eu não queria, gente, eu não queria, até hoje eu sou muito traumatizada, eu não queria que meu parto fosse induzido. Aí eu falei, você espera até meia-noite, se até meia-noite meu trabalho de parto não iniciar, a gente inicia a indução. E aí ela falou, não, tudo bem, você pode andar, fazer agachamento, ficar na bola, fazer alguns exercícios, a dilatação aumenta, né? Aí eu falei, então tá. Gente, que eu fui pro banheiro, eu chorei. Voltei pro quarto, né? E fui pro banheiro. E eu chorei. Chorei. Já tinha trocado com a minha irmã já tinha trocado com a minha mãe. Minha mãe ficou fora lá na porta, assim, né? E eu chorei muito. E aí eu olhava assim pro teto e eu falava assim, Nossa Senhora do Bom Parto, se a senhora tá me ouvindo, eu até me emociono. Se a senhora tá me ouvindo, a senhora vai me ajudar e esse trabalho de parto vai ser iniciado agora. A minha dilatação vai aumentar. E eu tenho até meia-noite, Nossa Senhora. Então eu fui, e olha só, eu pedia, ainda fazia exigências para Nossa Senhora. Eu falava, Nossa Senhora, a senhora tem até a meia-noite para me ajudar nisso aqui. Por favor, a senhora conhece meu coração, a senhora sabe dos meus traumas. Até meia-noite você não vai me ajudar. E aí é como se tivesse saído um peso muito grande das minhas costas, gente. Depois que eu saí do banheiro, gente, as minhas dores aumentaram. Tinha um corredor até chegar a minha cama ficava assim no final do quarto. E eu ficava segurando aquele negócio pra ficar o remédio, né, pingando na minha veia. No que eu saí, gente, eu já senti uma dor tão forte, mas tão forte na minha lombar, que vocês não estão entendendo. E com essa dor eu sorri, porque eu falei, meu pedido foi atendido, é agora. E aí já ia dar mais ou menos umas 11 da noite. Na cama, né, eu senti a dor, respirei fundo. Senti a dor, deixei a dor tomar conta, gente, de mim. Porque se tem uma coisa que eu aprendi com os meus 2 trabalhos de parto e sendo dolo com todos os meus estudos sobre parto, é que quando a dor vem, você não pode se fechar. Você tem que se abrir e deixar a dor tomar conta e fazer o trabalho que ela tem que fazer. Porque quanto mais a gente se fecha, mais a gente se encolhe, se retrai, mais o trabalho de parto demora e é dolorido. Então eu fazia sempre essa frase e esse exercício na minha cabeça. Eu não me retraía, eu tentava respirar muito fundo e relaxar. Eu sei que para muitos é muito difícil entender isso, mas faz muito sentido. Aí fui pra cama, a minha mãe tava lá, eu olhei pra mãe, veio uma dor muito forte, eu acho que agora vai. E aí esperei um pouco, aí as dores começaram a vir de 10 em 10 minutos. Ficou ali durante 30 minutos, eu acho, 10 em 10 minutos. Depois foi de 5 em 5 minutos. E aí foi uma atrás da outra, gente. Não foi um trabalho de parto que demorou, assim, horas. Não. Dentro de 2 horas, eu acho que eu dilatei 7 centímetros. O restante, né? Até os 7 centímetros. E aí foi pra avaliação com a médica de novo. E eu ali já me vendo de dor, respirando. Já tava na partolândia real, oficial. E o que me controlava, o que eu conseguia me controlar, era a respiração. Porque quando eu sentia a contração vindo, eu fazia o exercício de me relaxar e de fazer a respiração certa. Eu senti que me ajudou muito, gente. Aí eu falava com a minha mãe, tá vindo a tua contração, faz massagem na minha lombar. E a minha mãe me ajudou muito também. Então a minha mãe fazia massagem na minha lombar, eu me encostava assim na parede, e a minha mãe fazia massagem na minha lombar e me ajudou muito, gente. E aí me chamaram para avaliação, a médica disse, olha, já está de 7 para 8 centímetros, não vamos precisar fazer indução. E eu, glória a Deus, glória a Deus. Gente, vocês não sabem o tanto que eu agradeci Nossa Senhora, o tanto que eu agradeci Jesus. Eu chorava, gente, agradecendo, porque estava sendo assim, surreal. Aquela dor, eu poderia ter 10 filhos se fosse todos os 10 filhos com aquela dor, gente, porque
A dor de um parto 100% natural e a dor de um parto induzido é sim diferente. Há quem diga que é a mesma coisa, não é. Aí saí da sala da médica muito feliz, já me encaminharam pra a sala de parto, né, que eu tava na sala de pré-parto ainda. Fui lá pra baixo, eu falei, mãe, eu preciso ir pro chuveiro. Aí eu fui pro chuveiro e a água, gente, não era quente, era uma água gelada. Mas eu quero assim mesmo pra ver se alivia um pouco a dor na minha costa, porque as minhas dores não são aqui na pelve, as minhas dores é na coluna. Lá, de fato. E aí eu fui, nem vesti a outra roupa, fiquei com meu vestido mesmo, só levantei meu vestido e fiquei de 4 apoios no chuveiro. Ali vai ser acho que uns 20 minutos lá, minha mãe se molhou toda. E aí água caindo na minha lombar e a minha mãe fazendo massagem. Quando saí de lá, eu me levantei, eu bem relaxada, sentindo minhas dores. Eu não gritei nesse parto, eu não urrei, eu não xinguei as enfermeiras. Foi assim, um parto, gente, muito abençoado. E aí teve um momento que eu falei assim, veio uma dor muito diferente. E aí eu falei assim, mãe, eu senti como se tivesse descendo o meu filho, né? E aí eu falei, mãe, tá na hora. E ali tinha se passado uns 20 minutos só. Dos 7 centímetros que eu tinha descido pra lá, tinha se passado só uns 20 minutos. E aí eu falei, mãe, tá nascendo. Tá acontecendo alguma coisa. E aí a mãe falou, tá, então vamos pra cama, né? Só que tinha a sala de parto, tinha as camas, só que quando a mulher já ia parir, ela ia pra uma outra cama. E aí quando eu deitei nessa cama, lá no quarto, sem ser essa outra que eu falei, eu senti que a médica ainda não tava lá, tava só uma enfermeira, e eu não tava nem dando muita bola. Eu falei, vai nascer. E aí, gente, eu fiquei de lado, eu não fiquei com aquela posição ginecológica, naquela posição assim com as pernas totalmente abertas. Eu senti a vontade de ficar de lado, como se eu estivesse dormindo. Que eu fiquei de lado, eu senti a vontade de levantar um pouco a minha perna, que tava assim, né? Levantei essa minha perna, gente, e fiz a primeira força. Mas eu fiz essa primeira força, gente, assim, tão lindamente que vocês não estão entendendo. E como eu já tinha estudado, sabia, gente, exatamente. Por isso que é importante você estudar e se encher de informação e praticar, né? Como eu já sabia qual que era a força, então quando veio a contração, que eu senti o primeiro puxo, eu já fiz uma força assim muito longa. Só que eu não fiz nenhum barulho, não fiz nada, só fiquei ali e fiz a força longa. E eu senti os meus ossos, gente, se abrirem, de verdade. E eu falei, mãe, olha aí, tá saindo na cabeça, tá nascendo. E a mãe olhou e falou, foi chamar a enfermeira, né? Que realmente ela tava vendo ali, né, a cabecinha. Aí a enfermeira chamou a médica veio e quis começar a ficar ali, né, mexendo na minha barriga. Eu falei, não mexe. Foi a primeira vez que eu descontrolei. Porque é o primeiro sinal de violência ou querer ficar me cutucando sem eu querer, eu já gritei. Não mexa. E a médica se espantou, né? Fez assim, tá, mas isso ia te ajudar, não sei, mas eu não quero. Eu sei parir. E nisso eu senti que a médica ficou ali um pouco, né, chateada, mas eu tava na partolândia, não sabia nem o que estava acontecendo direito, mas eu só sabia que eu não queria que ela mexesse. E aí eu veio a segunda força. Na segunda força, a gente saiu a cabeça. E aí na terceira força saiu o corpinho. Lindamente, gente. Pari como se fosse... Meu filho saiu como se ele estivesse assim, escorregando. Eu senti cada movimento que ele fez ali no meu canal vaginal. Eu senti, gente, tudo. Quando ele saiu, eu veio no meu colo, eu agradeci tanto a Nossa Senhora do Bom Parto. Eu falei, muito obrigada, Nossa Senhora. Depois que meu filho saiu, eu já consagrei ele ao Senhor. Consagrei ele a Nossa Senhora. Fiz o sinal da cruz nele. Gente, e eu olhava o meu filho assim, e aquela sensação, ocitocina ali a 1000 por hora, os hormônios, e eu sentindo muitas coisas, eu me arrepiava, gente, porque aquilo ali foi eu senti que foi algo, um parto assim, foi um parto de Deus, eu digo, porque teve a mão de Nossa Senhora, teve a mão de Jesus, teve a mão de todos os santos que eu pedi intercessão, gente, e foi assim, maravilhoso.
maravilhoso. Foi uma experiência assim que eu tive, que abriu os meus olhos, e que eu percebi que toda mulher, ela sabe parir. Há ali algumas intercorrências, né, que podem acontecer, mas toda mulher, ela sabe parir. Eu não sei de onde foi que tiraram a informação de que a mulher precisa estar sendo manipulada. O parto, é a mulher que faz, não é o médico. O parto é uma conexão entre mãe e bebê. Não precisa ter ninguém ali fazendo manobra de Cristo, ali, gritando com a mulher e mexendo na vagina e tentando puxar. Não existe isso, gente. O parto, quando ele é pra ser, a mulher consegue. E eu senti, gente, na pele. Porque meu parto foi 100% natural. Teve sim os toques, né? Que tinha que ter para ver se eu tava dilatando e tudo mais, mas não precisou ser induzido. Gente, e eu fico assim, quando eu falo desse parto, eu fico assim, é como se tirasse uma carga dos meus ombros e Deus me falasse assim que eu sou capaz. Quando eu tive o parto da minha filha, eu fiquei por muito tempo me culpando. Eu fiquei por muito tempo muito traumatizada. Hoje em dia, quando eu lembro do meu parto induzido, eu ainda fico pensando que o trauma, ele ainda tá aqui, mas não tão forte quanto alguns anos atrás, né? E assim, gente, depois que meu filho saiu, aí levaram ele, né? A placenta também depois saiu bem rapidinho. Não tive nenhuma laceração. Então, assim, foi lindo, gente. Foi muito lindo o meu parto. Foi um parto realmente muito de Deus. Eu agradeço muito Nossa Senhora do Bom Parto, gente, porque ela sempre esteve comigo em todos os momentos. Foi isso, gente, o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado desse relato. Fui, assim, muito sincera com tudo que eu senti, com tudo que eu passei. Se você tá passando por isso, já tá grávida, tá quase aí esperando a sua hora, reze para Nossa Senhora do Bom Parto, faça a novena, que ela não desampare os seus filhos. Um beijo. Até o próximo vídeo.